Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Esse início da colonização no Brasil. Nós já falamos anteriormente que o Brasil ficou sem a presença da colonização portuguesa durante cerca de 30 anos. Da sua descoberta, da chegada dos portugueses aqui em 1500 até 1530, quando Portugal decidiu então investir num processo de colonização dessa área toda aqui, já que ela estava sendo alvo de incursões francesas, principalmente, mas de outras nações também. E também o comércio das Índias, o comércio do Oriente, tinha entrado em decadência. Primeiro proposta de organização do território brasileiro vai ser a divisão em capitanias hereditárias. Essa proposta ela faz com que o rei de Portugal procure um investimento do próprio capitão donatário, ou seja, um investimento privado, né? O reino de Portugal não tinha recursos para fazer essa colonização, então ela vai dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias e cada capitania vai ter o seu capitão donatário, né? Como o nome mesmo já diz, era uma doação hereditária que passaria de pai para filho eternamente. Inclusive isso estava na própria lei de doação, né? Essa transferência era eternamente. E esse capitão donatário ele recebia essa capitania ainda em Portugal, e aí cabia a ele vir para cá e explorar o território, retirava uma parte do lucro para ele e outra parte do que ele conseguisse de lucro para Portugal. Mas isso foi muito complicado. Esse sistema vai durar basicamente 8 anos, mais ou menos, entre 6 e 8 anos, entre 1530 1538, 36, quando esse sistema não vai vingar. Desse sistema, apenas 2 capitanias surgem como capitanias com lucro, com desenvolvimento, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As demais capitanias sofreram vários tipos de problemas. É até interessante a gente estudar a história dos capitães donatários, que a gente vai ver que é muito engraçado, é muito curioso. Você tinha o capitão donatário, por exemplo, que nunca veio assumir esse território aqui. O cara nunca saiu de Portugal, ele não tinha nem posses, nem condição de colonizar esse território. Você tinha capitão donatário, como no caso da capitania do Espírito Santo, onde ele foi acusado, sofreu um processo por ser uma pessoa que gostava de bebida, o bêbado, né? Você teve capitães donatários que foram expulsos pelos próprios colonos e mandados de volta para Portugal, e outros que inclusive foram devorados por tribos indígenas, atacados por tribos indígenas. Então são histórias muito mirabolantes, mas que não renderam o fruto esperado pelo governo português. Que aí, a partir de 1534 em diante, ele vai tomar uma outra posição, a posição de uma centralização maior do controle da capitania, e aí vai pensar o modelo do governador-geral, que vai ser implantado em seguida com o nosso primeiro governador, Tomé de Souza. Ele vem para ser o governador-geral do Brasil, tendo como capital e como centro político a cidade de Salvador, né? Vamos entender que ainda não existia o Brasil como a gente conhece hoje, não existia ainda essa extensão territorial toda, você era um trecho da colônia portuguesa, era dividido pela linha de Tordesilhas, aquela linha imaginária, a oeste, e as próprias capitanias não tinham muito contato entre si, não tinham muitas ligações entre si, né? Então, muitas vezes, a capitania de Santana, que era a última capitania lá embaixo, lá próximo de onde hoje nós chamamos Florianópolis, ela não tinha contato com a capitania da Bahia, de Pernambuco, era muito pouco, era um contato muito demorado, muito difícil.
né, e várias capitanias que não tinham sido nem ocupadas por esses donatários. Né? Então esse governo geral ele vem da ideia de centralidade, de um controle maior sobre a região, mas também ainda é incipiente, porque não só essa circulação, esse contato das regiões era muito difícil, como também a gente percebe que a ocupação portuguesa ela tinha muito essa característica do litoral. Então as incursões ainda vão demorar um pouco a acontecer, só vão acontecer um pouco depois, né, com os bandeirantes, com as entradas e bandeiras. E a outra característica também é que você imagina, você tem um território que cabe várias vezes o Reino de Portugal. Né? Na verdade, muitas dessas capitanias elas eram muito maiores que o Reino de Portugal. Né? E aí você tinha um sistema muito complicado de gerenciar esse território, que era o território português que futuramente vai dar origem ao nosso país. Fiquem bem e até mais.